É isso aí, estamos de volta agora com o pastor Otônio César, com o programa Resgate no Lar. Bom dia, pastor. Bom dia, Rodolfo. Bom dia a vocês, ouvintes da Rádio Resgate. Hoje, como sempre, nós estamos aqui na quarta-feira, nesse podcast da Rádio Resgate. O podcast Resgate no Lar, onde nós alcançamos pessoas com informações bastante importantes de estruturas diferenciadas, de órgãos públicos, privados, de empresas, de profissões. Nós temos tido aqui médicos, advogados, temos tido uma série de pessoas representativas do município, né, de secretarias e juízes, pessoas que vêm aqui estabelecer, através de informações, consolidando estruturas positivas na sociedade. E hoje nós estamos aqui com a Karina Kochinski. A Karina, ela é advogada. A Karina, ela preside atualmente a comissão do Jovem Advogado na Ordem dos Advogados de Mato Grosso do Sul, do Novo Advogado, Comissão do Novo Advogado. E eu quero agradecer, Karina, tua estada aqui, você dedicar seu tempo para estar conosco aqui na Rádio Resgate, trazendo informações que com certeza serão importantes para a sociedade compreender a envergadura do significado da advocacia em relação ao Estado democrático de direito. Sim. Bom dia e muito bem-vinda, Karina. Obrigada, bom dia a todos os ouvintes. Agradeço o convite, é uma honra estar aqui falando não só da advocacia, mas da jovem advocacia, que é um trabalho que muito me honra estar à frente. Muito bem. Como sempre, como o pastor Samir ele conduz esse programa é um programa que ele preside e ele me pediu para estar aqui hoje. Eu quero começar como ele sempre começa, que é lendo um versículo bíblico e orando. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. 1 Crônicas 16, 34. Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por nos dar vida. Obrigado, Senhor, por nos dar saúde, cuidar da nossa família, cuidar da nossa vida, cuidar das nossas intenções, porque a Tua palavra diz que de tudo que você guardar, guarda primeiro o teu coração. Abençoa em nome de Jesus a vida do Samir e da Magali, nossos pastores que fazem a gestão de tudo aquilo que nós temos vivido nesse tempo a favor do reino. Muito obrigado, Senhor, nós te louvamos, abençoamos a vida da Karina e te agradecemos pela disposição dela de se furtar de um tempo, talvez, de compromissos pessoais, profissionais, familiares, para estar conosco aqui, abençoando a nossa vida. Então, que o dia de hoje permaneça na sua presença em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Muito bem, gente. Karina, eu queria que você falasse um pouco acerca da Karina. A Karina é de onde? O que motivou a Karina a entrar numa academia de direito, fazer a faculdade, depois se estabelecer ali num ambiente de exame de ordem, que é tão difícil nesse tempo de hoje? Eu creio que você deva viver bastante isso ali na comissão. O que motivou a Karina? De onde a Karina é? A Karina é formada há quanto tempo? O que motivou a Karina a ser advogada? Sim. Vamos conhecer a Karina, a nossa entrevistada. Vamos lá. Meu nome é Karina Kochinski, né, como você mesmo apresentou. Eu hoje estou como presidente da Comissão da Jovem Advocacia. Já sou advogada há 7 anos, então até é importante explicar aqui que pelo Estatuto da OAB, jovem advogado é aquele com até 5 anos de inscrição. Então, tecnicamente, eu não sou mais jovem, entrei na presidência da comissão como jovem advogada, mas agora já caminhando para o final da gestão, né, em que estou como presidente, já não sou mais jovem advogada no sentido técnico do termo. Entendo. Mas me considero uma jovem advogada pelo espírito de aprendiz, né, de sempre estar correndo atrás de melhorar a minha advocacia, de aprender coisas novas. E o meu caminho pelo direito foi engraçado, porque eu brinco que não só o direito, mas a advocacia caiu de paraquedas na minha vida, porque eu, na época do vestibular, eu queria muito fazer, eu sabia que eu queria da área de humanas, mas não tinha decidido por direito.
E meu pai, como um bom funcionário público, ele me incentivou muito a fazer direito pelas possibilidades que a faculdade poderia me trazer, especialmente com relação a concursos públicos. Então, ele me incentivou, né, a fazer direito. E aí eu fiz o vestibular, tinha até passado para administração, mas o que eu ia fazer mesmo era direito, mais por incentivo do meu pai. Não porque era um sonho na época, nem nada disso. Mas com o passar do tempo eu comecei a gostar, né, da faculdade, eu vi que era algo que eu poderia ter um futuro, mas eu sempre colocava assim como uma segunda opção. Por quê? Entendo. Porque eu sempre quis mexer com franquias. Eu queria abrir um negócio, eu queria ser empresária, né? Eu falava. E é engraçado porque hoje, como dona do meu escritório, eu não deixo de ser, né, uma empresária, não deixo de ter um negócio. Então, eu brinco que o que eu mais queria aconteceu. Né? E aí me formei, fiz alguns estágios durante a faculdade, me formei aqui no Mato Grosso do Sul. Não sou aqui do estado, sou de Brasília, mas vivi a maior parte da minha vida aqui. Me formei ali pela Federal. E assim que eu me formei, eu mudei de cidade porque eu me casei. Né? Eu fui ali para Ribas do Rio Pardo, que fica a poucos quilômetros daqui, 85 quilômetros de Campo Grande. E me casei e fui para lá. Na época que eu fui para lá, eu já tinha finalizado minhas aulas da faculdade, já tinha finalizado tudo, só faltava mesmo entregar as atividades complementares. E eu fiz isso por quê? Porque eu não sabia como é que ia ser em Ribas, não sabia se eu ia conseguir um estágio ou um emprego de verdade. E aí eu falei assim, não, vou deixar em stand-by. Mas acabou que lá eu fui contratada pelo escritório, que inclusive hoje eu sou sócia, então eu entrei como contratada. E aí eu achei que eu ia entrar no escritório para ser assessora de uma advogada que já tinha lá. Mas aí eu descobri que, na verdade, eu ia ser advogada, mesmo sem ter estagiado no escritório durante a faculdade. Entendi. Eu estagiei somente em órgãos públicos. E aí lá eu levei esse choque, né? Porque o meu sócio, que na época era meu chefe, falou que eu ia ter que fazer tudo, né? Já tinha uma carteira de clientes, esse escritório, enfim. E aí foi um aprendizado, assim, muito grande. Porque daí, nos 2 primeiros anos, eu mergulhei de cabeça, assim. Porque, para quem nunca tinha... Eu já tinha estagiado na Defensoria, na Caixa Econômica, mas eu nunca tinha visto a dinâmica de um escritório de advocacia. E ali eu fui aprendendo na marra, né? Sozinha, porque eu tinha que fazer desde o cafezinho até o atendimento, até emitir um boleto para o cliente pagar os honorários, eu tinha que fazer tudo. Entendi. Então, aí foi minha escola, esses 2 primeiros anos onde eu aprendi de tudo num escritório e das mais variadas áreas, porque os escritórios do interior geralmente trabalham com todas as áreas, né? Não é como na capital, que é mais nichado, é uma área específica. Então, essa foi a minha trajetória até a advocacia, né? E o teu desafio que você venceu e depois esse testemunho seu, na verdade, Karina, é importantíssimo, porque o jovem advogado ele precisa entender, né, que a advocacia ela é, durante toda a nossa vida, um desafio. Sim. Mas você enfrentou com um nível muito forte de dificuldade, né? E me fala uma coisa, Karina. Falando sobre a jovem advocacia, qual que é a missão dessa comissão e quais são os objetivos dela? Sim, a comissão da Jovem Advocacia, a gente costuma falar que é a porta de entrada dentro ali da OAB. Então, aquele advogado, né, que antes era bacharel, né, estava estudando para a prova da OAB, passa por toda aquela jornada de estudar, às vezes tem alguma reprovação antes, ele passa na prova, ele pega a carteira, e aí muitos ali estão perdidos, porque eles não sabem se vão fazer concurso, se vão continuar na advocacia. Então, ali a gente é a porta de entrada para direcionar esse jovem advogado. Né? Então, e ali a gente é a porta de entrada, por quê? Porque dali ele pode ir para outras comissões temáticas também que tem na OAB. Né? Hoje na OAB a gente tem 107 comissões. Jesus! É bastante comissão, dos mais variados temas. Né? Mas a comissão da jovem ela é importante por isso, porque ela recebe, ela acolhe esse jovem advogado que às vezes, assim como eu, nunca estagiou no escritório de advocacia. Entendi. Então não sabe nem por onde começar a advogar. E aí muitos
jovens hoje reclamam que o mercado está saturado, tá difícil ganhar dinheiro na advocacia, mas é tudo uma questão de ajuste, né? É de saber o caminho por onde seguir. E é isso que a gente faz. Então, essa é a nossa missão. A gente capacita o jovem advogado. Então, a gente tem vários cursos, palestras, para que ele se sinta preparado para efetivamente advogar. Entendi. O apoio, então, nas primeiras etapas da carreira, você como presidente da comissão, são nessas condições. Vocês têm palestras, têm ciclos, têm formações que vão direcionando o jovem advogado a compreender o âmbito da profissão. Isso, exatamente. A gente tem até um programa, na verdade, um projeto, que ele é específico para quem acabou de pegar a carteira, que chama Acolhida. E lá, como o próprio nome já diz, a gente acolhe esses jovens advogados e a gente geralmente a gente faz de noite e é uma aula aí de 4 horas, mais ou menos, que a gente tenta sintetizar as principais dúvidas de quem está começando. Então, por exemplo, o que o jovem advogado faz muito é ação no juizado especial. Então, a gente tira as dúvidas de como é o procedimento ali no juizado, porque isso tudo, embora a gente eventualmente tenha estudado a Lei 9.099 na faculdade, é muito diferente quando você chega ali na prática, né? Então, a gente fala sobre essa prática mesmo, a gente ensina questões de protocolo, porque hoje a gente tem o processo digital e tem gente que nunca entrou no SAGE, entendeu? Entendi. Então, esse é um projeto especial para quem chega na OAB. Entendi. Entendeu? E quais conselhos, Karina, você daria hoje para um advogado recém-formado que pretende continuar ou exercer a advocacia mesmo? O que você falaria para um jovem advogado? Olha, a gente tem um momento na entrega de carteiras que é a fala da jovem advocacia. E eu sempre falo isso, que a jovem advocacia, na verdade, o advogado, a vida inteira dele, ele precisa de resiliência. Né? A advocacia ela é uma profissão que muda vidas, né? Você tem, com as ferramentas que você tem na mão, você tem condições de mudar a sua vida, né? Você pode escalar socialmente, você pode transformar a vida dos seus clientes, dependendo. Na verdade, todas as áreas que você for atuar, você vai transformar a vida do seu cliente de alguma forma. Então, só que é uma profissão que ela é de longo prazo, né? Você planta para depois você colher. Entendi. Né? Então, eu digo que você precisa ter resiliência. Não adianta você tentar advogar por um mês e falar que não, isso não é para mim, não está dando resultado, porque é muito pouco. Você precisa continuar. Então, é muito lindo ver os jovens que chegam ali na comissão. E você vê que eles estão bem no comecinho, às vezes estão desanimados, mas eles continuam e você começa a ver esse jovem crescendo, tendo frutos do trabalho dele. Então, eu digo isso, tenha resiliência para continuar, porque dá certo. Entendi. Dá certo. Como que o jovem advogado, Karina, hoje ele pode se destacar nesse mercado tão competitivo da advocacia? O que você orientaria? Porque hoje também a gente vê uma advocacia cada vez formando um leque maior. Então, nós temos, antigamente você era advogado, depois você tinha o civilista, o trabalhista e o criminal. Uhum. De repente, dentro do criminal, hoje nós temos aí 30 tipos diferentes de advocacia, dentro do direito civil outros tantos, dentro do direito do trabalho outros tantos. Então, cada dia mais vai havendo um caminhar para especialização. E aí é lógico que o mercado de trabalho ele é extremamente competitivo, né? A gente vê milhões de advogados hoje no Brasil, um mercado que a gente pode considerar saturado ou quase que saturado. O que você diria que um advogado que está recém-iniciando a sua carreira poderia fazer para se destacar nesse mercado competitivo de trabalho? Sim, olha, é o que a gente também sempre fala ali para os membros da comissão. Para você se destacar, você precisa caminhar necessariamente para uma especialização, bem como o doutor já disse, porque hoje a gente não... É muito difícil você trabalhar com todas as áreas, porque você tem hoje você tem áreas do direito que não existiam há 20 anos atrás. Sim. Né? Então, você tem que caminhar para um lugar onde você realmente consiga ser aquele especialista.
né? E não só isso, porque não é também só esse modelo que funciona, né? Você não necessariamente precisa ser um especialista super nichado que vai atender só aquela área. Não, você pode atender, por exemplo, só direito médico, né? Só direito consumidor. Você pode fazer também de forma mais ampla, porque funciona também, mas eu acho que a grande forma de se destacar hoje é você sendo um advogado humanizado, né? Você entender que ali tem o seu cliente, tem uma família, você está cuidando dos bens dessa família ou da vida, né, de alguém dessa família, e você tem que ser humanizado, entender que ali você está transformando vidas. Eu acho que essa é a melhor forma de você se destacar, independente da sua especialidade. Entendo. Porque eu não sei se a gente vai falar mais para frente, mas hoje a gente tem a inteligência artificial, que é algo que... É algo que eu queria te perguntar. Sim. Inclusive, eu creio, Karina, que você poderia falar disso agora, porque a pergunta que eu iria te fazer é a seguinte: como que a comissão que você preside vê o papel da tecnologia nas novas práticas da advocacia e na formação de novos advogados? E eu queria que você entrasse também nessa questão da inteligência artificial, que hoje até tem uma autorização do Poder Judiciário, aí, se não me engano, do CNJ, autorizando a magistratura a fazer, a redigir decisões com a ajuda da inteligência artificial. O que você tem para falar sobre essa tecnologia e especificamente sobre a IA? Então, sobre a inteligência artificial, muitos jovens advogados têm esse temor, né, de que, em razão da inteligência artificial, vai haver uma perda dos empregos, né, na advocacia. Existem funções que já não são mais feitas por advogados, né, são feitas por robôs. E eu vejo assim que, na verdade, é um grande avanço. Realmente, para a advocacia, você consegue escalar, né, um escritório de advocacia muito mais rápido com a inteligência artificial, mas ela não substitui isso que eu estava falando, que é a humanização. Nunca uma inteligência artificial vai atender e vai cativar o cliente tão bem quanto um advogado. Entendo. Então, e fora o raciocínio jurídico, né, que existe, a inteligência artificial ainda está evoluindo. Né? Então, não é tudo que ela tem... Ela tem limitações, Tem limitações, exatamente. Então, existem casos complexos que a inteligência artificial não vai conseguir resolver. E aí precisa você fazer o raciocínio jurídico para daí você dar as ferramentas à inteligência artificial e ela fazer algo por você. Então, eu não acho que seja de todo prejudicial. E eu acho que, na verdade, o jovem advogado, se ele quer se destacar, principalmente nessa nova geração de inteligência artificial, ele tem que começar a estudar isso e conseguir a melhor forma de extrair, né, o que de bom a inteligência artificial tem para oferecer. A inteligência artificial é inevitável. Sim. Ela é inevitável. Ela chegou, ela tomou o seu espaço e vai evoluir, vai continuar, vai crescer. Sim. O advogado, ele não tem... O operador, eu tinha um professor de direito que ele detestava essa frase, operador do direito. Toda vez que eu vou falar essa frase, eu me lembro dele. Uhum. Mas, de qualquer forma, a inteligência artificial é inevitável, ela está em todos os setores da humanidade. Sim. Ela está atingindo tudo e tomando conta de tudo. Me fala uma coisa, Karina. O que motivou você a se envolver com a comissão do novo advogado? E, principalmente, você chegou na liderança disso, qual que é a tua intenção, por quê? Entendi. Bom, a minha história com a comissão da Jovem Advocacia é interessante porque, como eu disse no início da minha carreira, eu me mudei para Ribas do Rio Pardo, então uma cidade do interior, e as atividades da comissão aconteciam aqui em Campo Grande. Mas, como eu disse também, nesses 2 primeiros anos de advocacia, eu tive que correr atrás, eu tive que aprender, né? Eu tive que fazer vários cursos para dar conta daquele trabalho ali que estava na minha mão. E uma das formas que eu encontrei de aprender mais e de ter contato com outras pessoas na mesma realidade que eu era dentro da comissão. Então, eu ia frequentemente para as reuniões, mesmo sendo numa cidade vizinha,
né? Então, as reuniões eram geralmente de noite e eu dava... Não tanto vizinha, né? Quase 100 quilômetros. Sim, E eu dava um jeito de vir para as reuniões e aí eu fui me engajando cada vez mais nos projetos da comissão. Então, antes de ser presidente, né, nesse triênio, eu era secretária-geral adjunta da comissão. Então, eu já tinha um trabalho ali junto com a presidente, a vice-presidente da comissão. E aí foi um caminho natural, né? Que Entendi. Depois desse cargo de secretária adjunta, eu passasse para a presidência, que daí já foi um outro momento em que eu comecei a presidência lá em Ribas, eu ainda morava lá. Entendi. E aí, no meio do caminho, consegui mudar para cá. E agora estou levando, né, os trabalhos com a comissão na condição de presidente, que, como eu falei, muito me honra, porque eu gosto muito de trabalhar com os jovens, né, aqueles que estão começando, porque é necessário ter uma paciência, ter um cuidado para que eles não desanimem, né? Então, eu gosto muito. E foi assim que a comissão entrou na minha vida e faz parte da minha carreira. Eu não posso falar da minha advocacia sem falar da comissão da Jovem Advocacia. Entendi. Como que você vê, Karina, a importância da advocacia para a nação brasileira, para a humanidade? O que você entrou na advocacia, você tinha já uma tendência de trabalhar nesse ambiente de humanas, né? E você falou algo importante. Ontem nós tivemos uma palestra na Escola de Formação e Capacitação promovida pelo Dr. José Henrique Caster, um juiz de direito que tem uma formação excepcional, né? Um homem que tem doutorado e 2 pós-doutorados, é uma pessoa muito relevante. E ele estava falando dessa questão aí de todo esse ambiente, e uma das coisas que ele falou ontem foi sobre a entrega a favor de um acolhimento humanizado, que é até engraçado o ser humano falar de humanização. Sim. Né? É algo... É a mesma coisa você dizer para um cachorro que ele tem que ter a natureza canina, né? Sim. Ou para um gato que ele tem que ter a natureza felina. É você dizer para o ser humano, para o homem, que ele tem que ter a natureza humana, que ele tem que se humanizar. Eu acho isso um contrassenso, mas infelizmente, em virtude de tudo que nós temos vivenciado hoje, a gente precisa fazer um discurso apelativo a favor da humanização. Então, assim... o que é a advocacia, o que é a ordem? Antes disso, eu quero te fazer uma outra indagação. Como que você vê hoje a diretoria da OAB? Presidência, vice-presidência, os diretores? Olha, hoje a OAB, ela, na verdade, já tem um tempo que ela tem tomado um rumo de muito trabalho, né? E essa diretoria não é diferente, né? É uma diretoria efetiva, que a gente consegue realmente ver os resultados, né? A gente está hoje com a atual presidência do Dr. Bito, teve o antecessor do Dr. Mansur. Então, assim, é uma diretoria realmente que não tem como a gente reclamar, especialmente pela Jovem Advocacia, né? Para quem não sabe, o presidente Bito, ele foi o fundador da Comissão da Jovem Advocacia aqui no Estado. Então, ele faz muito, não só pela advocacia, mas especialmente pela Jovem Advocacia, né? Então, quanto a isso, não há o que falar, né, do serviço deles, né, em prol da classe. Eu, particularmente, né, tenho um amor muito grande pelo Bito, considero ele um grande amigo. Já falei para ele pessoalmente que se ele se recandidatar à presidência da OAB, eu vou apoiá-lo publicamente. E se ele for indicar algum candidato, independente de quem seja, será o meu candidato pela maneira como eu enxergo de uma gestão exímia. O Bito e a diretoria da OAB hoje têm feito uma gestão inigualável, sob o meu ponto de vista. Sim, né? sim. Nós tivemos grandes presidentes da OAB, pessoas altamente relevantes, pessoas que fizeram um trabalho fabuloso, né? Como o Fábio Tradi, como o próprio Mansur, foi presidente por 2 vezes, fez um trabalho muito forte com a OAB. Mas o Bito, eu considero ele um presidente de excelência por causa
da cultura jurídica que ele carrega e por causa também da simplicidade com que ele se estabelece como presidente de uma instituição tão relevante. Ele é um homem de portas abertas, de muito fácil acesso e de uma resposta eficaz a toda a demanda da advocacia. Esse é o meu conceito que eu tenho sobre o Bito. Deixa eu te fazer uma pergunta, Karina. Como é a advocacia para a mulher? O que você sente assim de dificuldade ou sentiu de dificuldade em relação a você ser mulher? Porque, infelizmente, nós temos ainda na nossa sociedade muitas autoridades e pessoas e cidadãos e empresários que têm um comportamento muito nocivo em relação a compreender o papel da mulher, não só como mulher, mas como empresária, principalmente como advogada. Sim. Você teve alguma dificuldade? O que você poderia falar disso? E o que a comissão faz acerca disso? Então, com relação à minha carreira, eu tive poucos episódios em que o fato de ser mulher me trouxe algum prejuízo, digamos assim. Já tive episódios, por exemplo, do cliente não se sentir tão à vontade, né? Só para contextualizar, eu tenho um sócio, então um sócio homem, somos só eu e ele de sócios. E aí já passei por situações em que o cliente ele não se sentiu tão à vontade de compartilhar a situação dele por eu ser mulher, né? Mas principalmente por ser uma situação criminal, algo relacionado a crimes de violência sexual. Então, assim, ele não se sentiu à vontade, não por me desvalorizar, mas por talvez realmente não entender que ficaria bom o contexto ali dele explicar o que aconteceu. E já também passei por situações em que realmente a pessoa, por eu ser mulher, achou que eu não daria conta do recado. Entendo, é isso, né? Que eu queria, na verdade, ouvir de você. Sim. Eu acho que a gente vivencia isso, né? Sim, mas assim, foram poucos episódios. Eu acho que isso vai muito também do comportamento que a mulher adota, né? Hoje em dia, a gente não pode negar que isso acontece, né? Não vou ser hipócrita e falar que não acontece, acontece, mas você pode atenuar muito esse fator externo contra você com o seu comportamento. Entendo. Né? Então, eu sempre me impus, sempre deixei muito claro para os meus clientes, para os meus parceiros, para o meu sócio, que eu daria conta do recado, que a condição de eu ser mulher... e não só mulher, mas hoje sou mãe também, a condição de eu ser mãe, mulher, não me atrapalharia em nada, né? Então, eu acho que isso é uma posição que a própria advogada ela tem que tomar. Entendo. Né? E óbvio que vão existir situações em que, mesmo a mulher tomando essa postura, vai acontecer algo, como a gente teve recentemente da advogada grávida que não pôde ter preferência para sustentação oral no tribunal. Então, assim, acontece, né? E a OAB, ela tem sido combativa nesse sentido. Você perguntou o que a comissão tem feito a respeito. Na verdade, assim, esse não é um tema específico da comissão, porque a gente tem uma comissão da mulher. Entendo. Né? Lá na OAB. Presidida pela minha amiga Bia Sampaio, né, que faz um trabalho belíssimo à frente dessa comissão. Então, essa comissão ela se posiciona muito bem, né, juntamente com a OAB, acerca desses problemas que eventualmente ocorrem com as mulheres. Certo. Né? Infelizmente, né? Infelizmente. Mas eu vejo que tem mudado, assim, tem mudado. Até porque 20 anos atrás, por exemplo, você não veria uma mulher advogada militando tão fortemente como tem hoje tantas mulheres. Na verdade, hoje, nós somos a maioria na OAB. Né? As mulheres são a maioria. Então, houve um crescimento, está havendo uma mudança de mentalidade, né? Mas ainda existe, infelizmente. Certo. Como que você vê, Karina, o papel do advogado na garantia dos direitos e liberdades fundamentais desse Estado democrático do direito? Qual a participação e qual a importância do papel do advogado? Bom, um advogado, pela própria Constituição, né, é indispensável à administração da justiça. Então, assim, na prática, às vezes para quem não é do mundo jurídico, né, para entender o que isso significa, é porque, assim, quantas vezes eu, por exemplo, na minha prática mesmo diária da advocacia, eu não vejo pessoas, né,
que estão dependendo ali do judiciário serem prejudicadas por não terem uma defesa adequada ou por não terem defesa, né? Então, realmente é essencial para a administração da justiça a gente garantir um processo de ampla defesa. Eu que trabalho no criminal, a gente vê muito isso quando um denunciado, né, ali no processo criminal, ele não tem uma defesa adequada, o quanto de coisa pode passar, e se o advogado ele não fizer o papel dele, ou se ele não tiver... É que assim, não ter advogado não existe hoje porque a gente tem a defensoria. Mas assim, se o advogado não fizer o papel dele, quantas injustiças não podem acontecer, né? E o advogado ainda carrega aquele estigma, né? Que tá defendendo bandido, mas não é isso. A questão é que a gente tem que garantir que a pena ali vai ser justa, né? Porque a gente está numa era punitivista do Estado, né? Então, o papel do advogado se torna ainda mais importante. Sim. É o princípio do contraditório, né? O princípio da ampla defesa, que é assegurado constitucionalmente. Então, a gente vê que realmente... isso é fundamental, né? Uhum. O que você poderia falar, Karina? Como é que o advogado, principalmente o jovem advogado, porque o que eu percebo? A jovem advocacia hoje, esses meninos aí de 20, 22, 25 anos, vem vindo com uma mentalidade bastante diferenciada em relação a uma série de fatores. Uhum. A gente chama isso do politicamente correto, né? Sim. Os meninos e meninas muito preocupados com o ambiente, preocupados com as relações sociais, preocupados com a inclusão, preocupados com uma administração pública longe da corrupção. Então, a gente percebe que há uma mentalidade bastante voltada para isso. O que você poderia falar, ou o que a comissão ou a própria ordem poderia fazer para assegurar que o sistema judiciário brasileiro funcionasse de forma justa e equitativa? O que nós poderíamos fazer como advogados? Olha, pergunta difícil, hein? Eu acho que se já houvesse essa resposta, eu tenho certeza que a gente já estaria... Seria implementada já, né? Já, com certeza. Mas eu penso que o caminho é a gente começar, assim... valorizando efetivamente a profissão do advogado, porque, como eu disse, se o advogado é indispensável à administração da justiça, e efetivamente somos nós que fazemos muitas vezes o processo andar, tudo andar ali no judiciário, valorizar a profissão. Então, e partindo principalmente da jovem advocacia, nós temos que evitar as práticas comuns que desvalorizam a advocacia. Então, aviltamento de honorários, você ter uma prática de advocacia, assim, como que eu posso dizer, sem falhas, né? Porque hoje a gente vê, e eu digo isso com tristeza no coração, que a faculdade ela não forma bem esse advogado. Na verdade, Sim. A faculdade não forma advogado, ele forma o bacharel em direito. Entendo. Né? Então, assim, eu vejo que o conhecimento do jovem advogado, a formação dele, vai interferir muito na atuação dele e, consequentemente, no sistema como um todo. Né? Para que a gente possa efetivamente combater essas injustiças, tentar fazer com que o judiciário seja menos lento. Né? E aí, com essa formação, com essa união, que eu vejo que, graças a Deus, a advocacia é uma das classes que mais tem união, né? Hoje, que tem um sistema representativo muito forte. Então, assim, com isso a gente consegue ir mudando aos poucos o que já está estabelecido. Entendo. A comissão, apesar de que você disse que a OAB tem 107 Sim. comissões, entre comissões permanentes e temporárias, eu acredito. Sim. Mas é um número bastante, eu não diria exagerado, mas é um número que, com certeza, supre Sim. as lacunas das necessidades sociais em relação ao direito, né? Ao direito individual, ao direito coletivo, enfim. Uhum. A comissão da Jovem Advocacia, Karina, ela tem algum trabalho de educação e informação social do público nas questões legais sobre direitos civis, criminais, consumidor, etc., ou nós temos ali
para transformar essa sociedade numa sociedade mais informada e participativa, ou nós temos ali alguma comissão que tem essa especificidade? Então, na verdade, assim, o nosso trabalho ele não é tão voltado para a sociedade civil, né? Mas para os advogados. Mas, assim, a gente sempre procura fazer eventos abertos, né? Abertos ao público. Então, e tem as outras comissões que elas têm esse viés de informar a população, né? Como, por exemplo, a gente tem a Comissão do Consumidor, que tem, inclusive, uma cartilha, né, informativa ao consumidor. A gente tem, por exemplo, a Comissão de Compliance, que também lançou um manual de compliance que ajuda os empresários, né, nas suas empresas a praticar um compliance ali dentro. Então, você tem, dentro das diversas comissões, um viés que vai mais para realmente informar a sociedade. Mas o nosso trabalho, pelo menos ali na Jovem, é mais voltado ao advogado mesmo. Né? Porque, como eu disse, a formação hoje do jovem advogado, ela fica um pouco precária se depender só da faculdade e dos estágios, porque não é todo mundo que faz estágio. Então, a gente tem esse projeto da acolhida, que visa realmente aumentar mesmo a bagagem jurídica daquele jovem para que ele entregue um bom trabalho para a sociedade, né? Mato Grosso do Sul hoje está com 19 mil advogados inscritos praticamente na OAB, e a informação que nós temos é que no Brasil hoje tem 1.403.000 advogados. Sim. Quais são as informações que chegam para a Comissão do Jovem Advogado em relação a mercado de trabalho? Olha, a gente tem uma situação em que o mercado de trabalho hoje jurídico, a gente trabalha sempre por uma valorização, né, do jovem advogado, e não é um mercado que está saturado, embora as pessoas falem. Entendo. Justamente por quê? Porque necessita de jovens advogados com uma boa formação. Então, a fim de melhorar essa situação do mercado de trabalho, nós, enquanto comissão, a gente tem até um projeto que eu tenho a honra de anunciar aqui a edição desse ano, que é a Feira de Networking. Olha só. Vai acontecer dia 15 de agosto agora. Que espetáculo. É uma feira exatamente voltada para o mercado de trabalho. O objetivo dela, a gente já está na 4ª edição, então não é um projeto novo, a gente repete justamente porque é um sucesso. Então, o que a gente faz? Ela visa principalmente a empregabilidade desse advogado. Mas como que vai ser feita essa empregabilidade? É um advogado capacitado. Então, a gente divide esse evento em 2 momentos. A capacitação, então com palestras sobre posicionamento mesmo, desde como elaborar um currículo, como conversar com o entrevistador, Entendi. Até efetivamente a feira, onde esse jovem advogado ele vai encontrar diversas bancas de escritório ali, num só lugar, num só dia, para ele ir lá conversar com os sócios que vão estar lá à disposição, entregar o seu currículo, pleitear uma vaga. Então, esse é um projeto de grande impacto ali da OAB. Por isso mesmo que a gente faz em agosto, que é o mês do advogado. Entendo. Então, justamente porque é um projeto grandioso que visa fazer essa conexão entre o jovem advogado e as bancas de advocacia, que tem muitas vagas ofertadas. Sim. Né? Então, assim, a gente... E só para concluir, esse ano a gente tem um novo foco. Além da empregabilidade, a gente tem também o empreendedorismo jurídico. Então, a feira não vai ser só para aqueles que buscam uma vaga nos escritórios, mas aqueles que querem empreender na advocacia. Entendo. Com uma advocacia autônoma. Essa feira é feita onde será feita, Karina? Será na ESA, que é na Escola Superior da Advocacia, que fica ao lado ali do prédio da OAB. E vai ser durante o dia inteiro. Então, a gente começa ali 8h30, 9 horas da manhã, tem as palestras, a gente tem um intervalo para o almoço. De tarde, a gente tem a feira, né, efetivamente, onde tem os vários escritórios expostos ali com as vagas a serem oferecidas. E a gente encerra com o happy hour da Jovem Advocacia. Então, é o dia inteiro aí de evento para você fazer conexões, network, enfim, realmente se integrar e ter a ambiência desse lugar, desse contexto jurídico. Certo. Eu tô com uma pergunta aqui.
que me enviaram agora pelo WhatsApp. Ele é advogado também. Ele é advogado em São Paulo. Ele é um advogado já que tem um certo tempo de advocacia, bem sucedido. E ele manda fazer uma pergunta para você. Queria saber da entrevistada sobre a questão do acesso à justiça, altas taxas processuais e como isso implica nas escolhas profissionais dos brasileiros que estão saindo do ensino médio. Olha, interessante. O acesso à justiça, ao meu ver, hoje, ele ainda precisa ser aperfeiçoado, né? Porque, embora você tenha ali o artigo da Constituição que ninguém será privado, né, de entrar no... princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, né? Isso, exatamente. Que na Constituição diz, todo mundo tem acesso ao judiciário, mas não é bem assim. Né? A gente tem uma... A vírgula é complicada. Todo mundo tem acesso ao judiciário, vírgula. Então, assim, é complicado porque você tem a questão das altas taxas judiciárias. Eu acho que a questão não é nem as altas taxas, é como que por exemplo, analisado um benefício de justiça gratuita hoje em dia. Né? A gente tem aí... e eu estou falando da minha prática, né? Não sou nenhuma estudiosa específica desse assunto, mas eu estou tirando isso da minha prática. Que a gente vê que, muitas vezes, a gente opta por uma ação no juizado, que o advogado vai abrir mão da sucumbência, né? Ele vai ter, consequentemente, uma condenação menor ali, se for um dano moral, alguma coisa nesse tipo. Justamente por quê? Porque tem a questão das altas custas judiciais, que, às vezes, o seu cliente não tem condição de pagar. Se ele anexar, às vezes, o olerite... Você não sabe, você fica no risco se vai ser aceita a justiça gratuita ou não. Então, você tem realmente esse problema, né? Não acho que está 100% resolvido. Tem que aperfeiçoar, sim. E, assim, a escolha... eu não entendi o final. A escolha dos profissionais... Quando a pessoa... Por exemplo, ele está falando da pessoa que sai do ensino médio e ele tem contato com essa informação. Taxas judiciárias altíssimas, de repente a pessoa se perde e ele até fica desesperançoso em relação a prosseguir para uma academia de direito, uma faculdade de direito. Eu não acho que isso seja um problema, porque hoje você tem muitas faculdades de direito, né? Porque, assim, as pessoas entram muito no ramo do direito mais pela facilidade, né? Porque é uma faculdade que realmente te propõe muitos caminhos ali e assim, você, ao longo da faculdade, talvez caia a ficha dessa realidade, né? E aí, é o que as pessoas fazem. Às vezes, elas fazem o direito, o problema não é fazer o direito, mas talvez optar pela advocacia. Né? Que daí... É bem grande a diferença disso, né, Karina? Sim, sim. Direito à faculdade é uma coisa, advocacia é outra. Sim, sim. Então, assim, e isso até dentro da faculdade há um desestímulo à advocacia, né? Eu, pelo menos, na federal ali onde eu formei, dá para contar nos dedos de uma mão quem virou advogado. O restante ou não seguiu na área do direito ou fez concurso público. Então, assim, e nas faculdades em geral, nas privadas, você tem um aumento da advocacia, mas também não é significativo das pessoas que optam pela advocacia. Entendi. E assim, há um desestímulo justamente porque tem além dessa questão do judiciário em si, você tem uma situação que as pessoas, elas querem o imediatismo, né? E como eu disse, a advocacia é uma profissão de longo prazo. Você não vai começar hoje, daqui a um ano você vai estar um advogado rico, milionário, famoso. Não é assim. Entendi. Né? E as pessoas às vezes o jovem ele tem um pouco de dificuldade de entender isso. Entendi. Num primeiro momento. Muito bem. Nós estamos conversando aqui com a Karina Kuchinski. Ela é advogada. Ela é advogada há 7 anos, está presidindo atualmente a Comissão da Jovem Advocacia na Ordem dos Advogados do Brasil, instituição que eu quero parabenizar pela relevante disposição e trabalho que tem prestado para a sociedade de Mato Grosso do Sul através do nosso presidente, o Bito, e de toda a diretoria ali, de todas as comissões, os conselheiros. A OAB hoje a Karina lembrou disso daqui, está realmente unida. A OAB está muito fortalecida.
A OAB hoje é uma instituição muitíssimo respeitada no Poder Judiciário. O Bito ele tem tido uma sabedoria imensa de conduzir a OAB com vigor, com presteza, com zelo, posicionado como advogado e como presidente da instituição, mas também é um menino muito simples, muito humilde, muito amistoso, muito educado. Então a OAB hoje ela realmente está de parabéns. Karina, eu quero agradecer a tua presença aqui. Eu sei que você se dispôs a deixar a família, o trabalho, né? Porque nós advogados, dia útil, a gente tem uma série de prazos para cumprir, de peças para fazer, de estudos para sistematizar, de clientes para atender. E você deixou tudo isso para vir aqui conhecer a Rádio Resgate, ser entrevistada aqui. Nós vamos... eu não informei você, mas nós estamos no YouTube ao vivo e depois o Rodolfo e a nossa equipe vai sistematizar o vídeo, vai editar e vai mandar o link para mim. Eu vou passar para você e nós vamos ficar aqui guardado no nosso arquivo essa entrevista de hoje, falando de algo tão importante que, na verdade, nós estamos falando aqui do jovem trabalhador, do trabalhador. E você falou algo, Karina, que eu tenho vivenciado hoje com a minha clientela. Eu tenho inúmeros amigos e clientes, nós temos um trabalho social muito forte. E na advocacia também, as pessoas hoje estão com falta de profissionais capacitados. Sim. Motoristas, balconistas, caixas, advogados. Nós hoje estamos vivenciando um período no Brasil, porque isso está reverberando em vários estados aí que eu tenho viajado. As pessoas estão desesperadas atrás de trabalhadores qualificados, capacitados. Sim. E você falou disso aqui, acerca do profissional. Quando ele vem para o mercado de trabalho, não há saturação. O que há, na verdade, é a necessidade de um profissional qualificado. Ele se especializar, se capacitar em determinadas áreas para que ele possa ter uma desenvoltura eficaz. É uma formação completa, eu diria, né? Não só a parte técnica, que obviamente é extremamente importante, mas uma formação no trato com as pessoas, inteligência emocional, como lidar com a pressão do ambiente, com os relacionamentos que você vai ter, mesmo você advogando sozinho. Não vou ter colega de trabalho. Não, você vai ter sim, você vai ter que constituir parcerias, e você tem que saber se relacionar, tem que saber o que a gente chama aí no mundo corporativo soft skills, né? Habilidades que não necessariamente são o fim ali do seu trabalho, né? A parte técnica, mas que você inevitavelmente precisa ter. Então, eu acho que hoje, em todas as profissões, falta um pouco dessa formação completa, né? Entendo. Não só na área que a pessoa vai atuar. Eu estava comentando recentemente com um médico, né, que hoje a gente está vivenciando uma estrutura chamada de medicina integrativa. Aqui em Campo Grande tem um consultório que tem uma placa lá na frente. Se não me engano, fica na Pedro Celestino e está escrito na frente lá, medicina integrativa. E a gente você falou algo interessantíssimo, uma frase chamada inteligência emocional. A gente está vivenciando hoje já a inteligência espiritual, Sim. não sob o ponto de vista religioso, mas sob o ponto de vista da espiritualidade. E a gente tem observado que os profissionais, de um modo geral, eles têm compreendido a formação tricotômica do homem, ou dicotômica, né? O Eduardo está aí me ouvindo. Nós já vamos entrar num debate teológico se o homem é dicotômico ou tricotômico, mas, enfim, há um entendimento muito forte na estrutura da advocacia, principalmente, que você mencionou aí mais de uma vez, sobre você fazer um atendimento humanizado. Na verdade, você não pode ter só uma formação jurídica. Sim. Você tem que ter uma formação sociológica. O advogado, quando se depara, por exemplo, com um divórcio, ele tem que ter tato, ele tem que ter feeling, ele tem que ter formação, ele tem que ter habilidades, além da advocacia, para compreender o trato sociológico que ele vai estabelecer no atendimento daquele casal, para tentar, na verdade, no primeiro plano, debelar a intenção do divórcio e restabelecer o vínculo familiar. Então, é muito boa a tua fala, porque ela traz, na verdade, um consenso e uma consciência de responsabilidade de todos nós profissionais, e não só
do advogado, né? Sim. Karina, nós estamos chegando no final aqui do nosso bate-papo. Eu quero de novo te agradecer. Eu amei estar com você aqui no estúdio. Você realmente, a OAB está de parabéns por ter você como presidente dessa comissão. Muito bom o teu testemunho. Você vivenciou na pele o início de uma advocacia com um nível de dificuldade muito grande. Doutor, posso te interromper só? Pode. Porque eu acho que tem a ver com o que você falou. O fato... Até eu poderia ter falado antes, mas eu deixo para esse momento final. Por que eu estou na Comissão da Jovem, à frente da Comissão da Jovem? E eu acho que aqui é o espaço perfeito para eu falar disso. Quando eu tinha 12 anos, eu fui numa igreja bem pequenininha aqui de Campo Grande com a minha mãe. E era um pastor que ele, enfim, dava revelações aos fiéis no final do culto. E eu lembro que foi a primeira vez que a gente foi nessa igreja e a minha mãe foi comigo lá e a gente conversou com o pastor no final. E ele olhou para mim e falou assim: você um dia vai ter um grande ministério de jovens, você vai trabalhar com muitos jovens na sua vida. E eu até me emociono porque desde então eu sempre trabalhei com jovens na igreja. Eu era líder de célula, mas era sempre de pessoas mais jovens que eu. Eu era jovem, mas era sempre de pessoas mais jovens que eu. E a OAB entrou na minha vida no momento que eu estava... Já não tinha mais esse trabalho na igreja, né? Já não estava mais à frente da liderança. E Deus falou para mim de forma muito clara: isso sou eu que estou colocando na sua mão. Cuide com cuidado. Cuide bem. Né? Porque esses jovens, cada jovem que entra ali na comissão, é uma vida que eu realmente quero transformar e tocar. Então, assim, eu tenho hoje a presença da comissão como um presente de Deus na minha vida, que eu sei que é uma missão para mim. Então, hoje a gente já está caminhando para o fim do triênio, né, o fim da gestão. Entendo. Em que eu já não vou ser mais presidente, mas eu tenho certeza que isso foi uma missão colocada por Deus na minha vida. Então, queria encerrar dizendo isso, que eu nunca falei publicamente, assim, só os meus amigos mais chegados sabem. Então, eu tenho certeza que se a gente faz o trabalho que a gente faz, é porque Deus está ali. Muito bem. Que impressionante, né? A gente vê que, na verdade, o ser humano ele precisa entender o propósito do chamado, né? E Sim. O nosso propósito, na verdade, né, Karina, como do pastor Samir, da pastora Magali, que presidem toda... Nós temos aí a Rádio Resgate, tem o Instituto Samir Zayed, tem aqui o Esquadrão da Vida, que é uma comunidade terapêutica. Sim. Estamos com 3 unidades em Mato Grosso do Sul, agora com equipe da Bahia aqui. Vamos abrir uma 4ª unidade lá em Eunápolis, na Bahia, ao lado de Porto Seguro. Temos o trabalho de recuperação de pessoas em situação de rua. Tem uma casa de acolhida ali ao lado da Santa Casa de Campo Grande, chamada Casa de Passagem, onde a Fernanda e a Débora, minha esposa, presidem ali, junto com o Samir, acolhimento de migrantes e imigrantes. Olha. Então, a gente compreende que a nossa missão é servir. E o advogado, né, como o próprio termo em latim diz, ad vocare, que é falar por alguém, é aquele que é a voz no deserto, é aquele que é a voz daquele que é oprimido, é a voz do pobre, é a voz do necessitado, é a voz que debela as injustiças. E eu fico muito feliz, realmente bastante feliz, de ter você aqui comigo nesse dia de hoje, parabenizar você e que Deus continue abençoando sua vida muito, sua família, Amém. Seus propósitos, seu trabalho, Amém. Porque a OAB já está bastante abençoada com você ali na condução dessa comissão. Amém. Agora você tem um tempo para as considerações finais para a gente encerrar o nosso programa aqui. Pastor, muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada, é sempre um prazer falar, como eu disse, da advocacia e da jovem advocacia. E parabenizo também o trabalho de vocês aqui. Foi um convite rápido, né? Não tive tempo de conhecer antes o projeto, mas vendo aqui eu vejo que realmente é um grande trabalho em prol da sociedade com as bênçãos de Deus, né? Que nós tenhamos aí muito sucesso nos propósitos que Deus coloca na nossa vida. Né? Muito bem. Obrigada. Rodolfo, meu amigo, agora é contigo, você ouvinte da Rádio Resgate.
Nós estivemos aqui hoje com a Karina Kochinski, advogada, presidente da Comissão da Jovem Advocacia, batalhadora, serva de Deus, e está aí se dispondo a servir vidas através da presidência dessa comissão, que ela tem assim, uma desenvoltura muito forte. E Karina depois publica para a gente aí esse network que você vai fazer, essa reunião para tratar de network ali na advocacia, que nós vamos publicar pela rádio aqui. Sim. Tem um ouvinte lá da Índia te ouvindo. Olha que... A Rádio Resgate está nas nações aí, mais de 40 nações. Muito bom. Valeu, gente. Valeu, ouvinte. Muito Deus obrigada. abençoe teu dia. Nós oramos hoje já das 5 às 7 da manhã ali. E já agradecemos a Deus no início do dia, que esse dia ele já foi um dia de excelência. Muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Resgate e continuemos até o fim prosseguindo para o alvo que é Cristo. Amém. Valeu, Rodolfo. Um abraço, gente.